Que a paz do Senhor esteja conosco. Vamos dar início ao nosso evangelho de hoje. Eu vou fazer uma prece inicial. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, Mestre e amigo, amigos espirituais que nos acompanham nessa noite, somos gratos pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos para a apresentação de mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Rogamos aos Espíritos amigos que nos ilumine, que torne compreensível e ao alcance de todos os ensinamentos que vão ser deixados essa noite aos encarnados e desencarnados, que possamos colocar em prática no dia a dia de nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje o capítulo que vamos apresentar é sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurado os pobres de espírito. Tá? Então, antes da gente poder falar exatamente do capítulo 7, vamos contar um pouquinho a história, como é que chegou no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, a gente precisa entender primeiro que Deus teve 3 revelações, né, na época de Moisés, na época de Jesus e depois do Espiritismo. Foram as 3 revelações de Deus. Na época de Moisés, foi há 1250 anos antes de Cristo, onde Moisés colocou em prática a lei de justiça. Lá era uma lei mandona, né, onde tinha os 10 mandamentos para seguir. Depois, Jesus veio 1250 anos depois, e aí ele já implantou uma síntese religiosa que é a lei do amor, né? A lei de amar a Deus e amar ao próximo. E 1850 anos depois veio o Espiritismo, que na verdade são 150 anos atrás. Essas foram as 3 revelações. Então, com o advento do Espiritismo, Allan Kardec, né, e o Espírito de Verdade e outros espíritos elaboraram para a gente vários livros, né? Então, o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e depois o Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse Evangelho que nós estamos falando exatamente agora, tem 28 capítulos, né? E desses 28 capítulos, né, tem um capítulo de 1 a 6 que se refere à fundamentação da doutrina espírita. Então, nessa fundamentação, nós vamos ver em cada capítulo, né, de 1 a 6, aquilo que as pessoas que começaram a tentar entender o que era o Espiritismo, quem são esses caras, os espíritas, né? O que eles querem? O que eles propõem? De onde eles vêm? Para onde eles vão? E para onde eles estão nos levando? Então, nesses 6 primeiros capítulos, que se refere à fundamentação da doutrina espírita, nós vamos ver, então, essas informações. Já no capítulo 7 até o 10, são 4 capítulos, nós vamos ver, então, as 4 instrumentos, né, instrumentos utilizados pela doutrina espírita, que são as bem-aventuranças. Então, hoje nós vamos falar do capítulo 7, que fala de uma delas, que é bem-aventurados os pobres de espírito. Tá? Então, uma das bem-aventuranças. Nesse capítulo 7, né, que na verdade esses 4 capítulos iam falar de 4 instrumentos da doutrina. Então, o instrumento nesse capítulo 7, que Jesus queria falar para a gente, o Kardec queria falar para a gente, é sobre a capacidade de entender as coisas. Então, observe um exemplo prático, né? Por exemplo, quando a gente teve o advento, quando tinha a máquina fotográfica, aquela máquina automática. Então, você pegava uma máquina fotográfica, ia bater foto, então ela já vinha programada, você não tinha muita liberdade para melhorar alguma coisa. Quando você tentava, ele voltava de novo. Então, você bate uma foto
e essa foto ela ficava do jeito que tá, porque ela está no automático. Depois veio as máquinas fotográficas digitais. Então, nessas máquinas fotográficas digitais, você já tinha que ter um conhecimento, tinha que ter uma leitura. Então, tinha que olhar o quê? O manual. Com essa máquina, você poderia colocar mais luz, menos luz, um foco melhor, distância, tudo. Você tinha liberdade para poder manusear a máquina. E para fazer isso, você tinha que ler o manual. Então, tinha que se instruir para poder manusear. Então, é isso que está acontecendo quando a gente fala com esses ensinamentos de Jesus. Que a gente precisa ler o manual. E o manual é o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Nós vamos ter que ler, aprender, né, esse manual para poder melhorar a nossa vida, né, e saber para onde nós vamos. Bom, só que essa capacidade de entender as coisas não é que vai separar o burro do inteligente, aquele que sabe o que não sabe, né? Então, existe um termo chamado uma função cognitiva. O que é função cognitiva? É a capacidade que as pessoas têm de captar informações, tá? Comparar com as informações que você já tem, e elaborar uma resposta. Então, isso é a função cognitiva. Então, tem pessoas que conseguem elaborar essa resposta rapidamente. São ditas pessoas mais inteligentes, ou que têm um QI, é um coeficiente de inteligência mais elevado. E tem outros que essa resposta é lenta, é mais devagar. Então, dizem que as pessoas são burras, né? É que tem menos inteligência, então tem um QI mais baixo, né? Então, aí ele começa a classificar os inteligentes e os menos inteligentes. Quem sabe mais, quem sabe menos, né? Então, tudo depende dessa capacidade de entender as coisas, tá ok? Baseado nisso, nós vamos tentar entrar agora para entender o que é pobre de espírito, que o nosso capítulo aqui se refere. Então, quando fala bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, significa o seguinte, que os pobres de espírito não são os tolos, os ignorantes ou os burros, como eu falei anteriormente, sim? Mas são, sim, os humildes, os mais humildes, e não os orgulhosos. E aí começa essa polaridade entre ser humilde e ser orgulhoso. Então, o que é ser humilde e o que é ser orgulhoso? Tá? Então, a bem-aventurança, ela é para todo aquele que, com muito ou com pouco conhecimento, compreendeu a chamada de Jesus e encontra-se desarmado de teorias pré-concebidas a respeito da lei do amor que Jesus veio nos ensinar. Tá? Então, essas pessoas que se referem aí, os pobres de espírito, são aquelas pessoas que estão com o coração aberto, né, para essas novas informações, boas novas, né, para seguir. E aí, essas pessoas são consideradas humildes. Por que são humildes? Independente de maior ou menor conhecimento, eles reconhecem o seu real tamanho, tá? E decidem seguir a Deus. Para isso, eles têm que acreditar e depois têm que se instruir, têm que estudar, ler, conhecer. Tá? Então, o humilde, meus irmãos, é aquela pessoa que se entrega totalmente a Deus e se dedica a Ele. Então, serve a Deus nessa vida. Por quê? Porque ele conhece uma vida após essa. Tá? Então, pobre de espírito são as pessoas desarmadas, independente do conhecimento, né, que esses não têm esses preconceitos, tá? Então, são diferentes dos burros, tá? Então, essas pessoas que estão abertas aos novos conhecimentos. Então, o pobre de espírito, aceitando seu tamanho real, ele procura compreender esse amor sem nenhuma ideia preconceituosa, tá certo? Então, às vezes a gente vê na empresa quando vão fazer uma seleção, então você vai fazer uma seleção das pessoas, então você vai trabalhar o perfil de cada um, e eles olham muito isso, né? Então, aquele muito orgulhoso já não interessa, ele quer aqueles mais humildes, porque eles vão trabalhar esses humildes
para eles entenderem qual é a missão deles na empresa. No nosso caso, vai ser na vida, né? Nessa e na próxima, tá? Bom, então, gente, um detalhe aqui é a gente entender que pobreza não é sinônimo de humildade e nem riqueza é sinônimo de orgulho. Porque tem muito pobre orgulhoso e tem muito rico humilde, né? Então, isso a gente sabe que existe, né, no nosso mundo. Então, a gente não pode falar como regra geral. Então, se você quer evoluir, desarme-se mentalmente de qualquer ideia pré-concebida. E aí você vai ter uma facilidade melhor para entender esses ensinamentos que Jesus deixou para a gente, ok? Esses são, então, os humildes. O orgulho, gente, ele é o terrível adversário da humildade. Não são os opostos, tá? Porque o humilde, ele jamais quer ser orgulhoso, e o orgulhoso jamais quer ser humilde, né? Então, é preciso ser trabalhado isso aí, tá? Bom, homens muito cultos, muito inteligentes, geralmente, tá? Não se pode generalizar, né? Não se pode generalizar, mas geralmente, quer dizer, a maioria, eles são orgulhosos, são incrédulos e se acham superiores. Esse grau de superioridade, né? Tem a elevada autoestima. Todo mundo para ele é ruim e ele é o melhor, é o dono da razão, é o sabichão. Então a gente vê muitos casos de pessoas assim, orgulhosas, né? Eles têm tanto que eles não têm espaço para aprender mais nada com ninguém e o outro deixa de ter valor, tá? São essas pessoas orgulhosas, geralmente eles são os mais cultos, mais inteligentes, né? Acham que sabem tudo e não aceitam aquilo que não compreendem. Por quê? Porque eles estão fechados para entender coisas de outro mundo, né? Então, como eles não compreendem, eles não acreditam. Então, eles se preocupam tanto com eles mesmos que não sobra nem tempo para se dedicar ou para pensar em Deus. Eles não admitem nada superior a eles, muito menos o mundo espiritual, extra-humano, né? Muitos deles nem acreditam nisso, né? Eles se acham muito inteligentes para acreditar em coisas que elas são boas para aquelas pessoas mais simples. São os pobres de espírito. Então, se é bom para um pobre de espírito, pode não ser bom para mim, porque eu consegui crescer na vida sem depender disso. Eu fui, cresci, construí meu patrimônio, minhas riquezas, ou então eu herdei alguma coisa, eu não precisei disso, não é? Mas a gente sabe que eles não acreditam nas coisas que os pobres de espíritos acreditam. Então, se é bom para o pobre de espírito, pode ser para ele, mas para mim não é, então eu vou seguir o meu caminho, né? Então, essas pessoas são as orgulhosas, são incrédulas e elas se acham realmente superiores. Bom, mas a gente sabe que, acreditando ou não nesse mundo invisível, no mundo espiritual, que eles tanto ironizam, quando eles vão reconhecer o seu erro quando eles forem para o mundo espiritual. Quando eles chegarem lá, que eles vão ver, puxa, não sabia que era assim, né? Porque não teve tempo de conhecer quando estava, né, na Terra, ok? Porém, nós temos que entender que esses orgulhosos, tá? Quando eles chegarem no mundo espiritual, eles vão ser recebidos de forma diferente do que dos humildes. Os humildes se submeteram às leis de Deus. Os orgulhosos, não. Então, lá no mundo espiritual, eles vão ter um tratamento diferenciado, ok? E Jesus falou, né, para a gente, ninguém será admitido no reino do céu sem a simplicidade do coração e a humildade do espírito, tá? Porque lá, no mundo espiritual, o ignorante, ele será preferido ao sábio, ao inteligente, que acredita mais em si do que em Deus, tá? Então, nós vamos sempre voltar aos humildes, como se refere a esse capítulo, né? E Jesus nos ensina também que a humildade, ela é a virtude que mais nos aproxima de Deus. E o orgulho, o contrário, é o vício que mais nos afasta de Deus. Precisamos estar cientes disso, tá? Porque a felicidade para o homem mais vale ser pobre de espírito e rico nas suas qualidades morais, tá? Nós vamos detalhar um pouco mais
lá na frente. Mas é isso que nós queremos ensinar aqui nessa passagem, nesse capítulo, tá? Ó, tem um item também nesse capítulo que fala sobre quem se elevar será rebaixado. Tá? Nesse item especial, os discípulos, conversando com o Mestre Jesus, falaram: Mestre, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, entre várias falas, né, ele se resumiu falando: se não fizerdes como menino, não entrarei nos reinos do céu. Ou seja, menino. O que é menino para Jesus? Nós já vimos, né? Os pobres de espírito são os pequenos, são os humildes. Então, olha, se não fizerdes como menino, não entrarei no reino do céu. Então, volta a questão da humildade, né? Quem o receber, quer dizer, quem receber humilde, recebe a mim. Jesus falou isso e está em Mateus, no capítulo 8, versículo 1 a 5, tá? Bom, nessa conversa aí com os discípulos de Jesus, a mãe de Zebedeu pediu a Jesus que assentasse seus 2 filhos, né, no reino dos céus. E aí ela pediu que colocasse um à direita e um outro à esquerda. E Jesus foi explicar para ela que isso não compete a ele, que isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Então é aquilo, né, que a gente aprendeu, que são os escolhidos. Eles têm que ser preparados, eles têm que se dedicarem, eles têm que fazerem por merecer para chegar nos reinos do céu. Então, o próprio Filho do Homem, Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. Então, você tem que primeiro ser escravo, né, para você poder aprender e crescer, né, dentro das leis de Deus. E aí você, então, vai chegar ao reino dos céus. Então, Jesus deu a vida em redenção de muitos, tá? E isso o tornou muito grande, né, no mundo espiritual, ok? Então, quem se elevar será rebaixado. Jesus teve que fazer uma parábola para que houvesse um entendimento melhor sobre isso, né? Então, de várias formas, Jesus sempre fala em parábolas, para pegar das coisas concretas para as coisas abstratas, para tentar explicar com detalhe. Então, Jesus falou: quando fores convidado a uma boda ou a uma festa, não te assentes no primeiro lugar. Pode ser que esteja reservado para uma pessoa com mais autoridade que você. Então, por que Jesus falou isso? Para que sejam evitados os constrangimentos, né? Ele fala: sente-se sempre, tá, nos últimos lugares, porque depois você será convidado a tomar um lugar mais na frente. E aí sim você foi promovido, né? Então você saiu de uma condição, você foi exaltado, né? E aí foi glorificado. Então todo que se exalta será humilhado e todo que se humilha será exaltado, ok? Então isso também a gente já aprendeu, aqui é só para a gente relembrar que o capítulo se refere a essa máxima também dita por Jesus. Então ele falou com base nessa parábola, né? A gente vê muitos casos, eu vi casos, por exemplo, de pessoas assim: não, porque o senhor não, Vossa Excelência. Então você tem que baixar o tom, né? Ou então assim: não, Vossa Excelência, não, você pode me chamar de senhor. Então a gente vê os diferentes casos, né? Você pode tratar por baixo, depois pedir para elevar, é mais constrangedor, né, do que tratar por cima e depois baixar, né? Então é alguma coisa assim, tá bom? Então o que a gente aprender que isso aqui é que todo o que se exalta será humilhado e todo o que se humilha será exaltado, já dizia Jesus, tá? Muito bem, gente. Então, olha, esse foi um exemplo só de humildade que Jesus falou para a gente, né? Então, entre os princípios da humildade, todas as formas de você demonstrar humildade é a condição para a felicidade prometida aos eleitos, tá? Ou aqueles que não têm pretensão a superioridade ou a infalibilidade. São pessoas que acham que não vão falhar nunca, né? Que se acham superiores, são as pessoas orgulhosas, né? Então,
Então, se você não tem pretensão a isso, tá? Então você é um sério candidato à felicidade prometida por Jesus, tá? Então, aquele que desejar ser maior lá no reino dos céus, que sirva a Deus agora, aqui na terra. Okay? É isso que Jesus quer nos ensinar, tá? Porque lá no mundo espiritual, o que acontece? Os grandes, no mundo espiritual, os grandes, eles foram pequenos na terra e trouxeram consigo as suas virtudes, suas qualidades morais. Eles trazem consigo. E o que é material ficou, não é? Os pequenos, lá no mundo espiritual, eles foram os grandes e poderosos na terra. E eles trouxeram consigo os seus vícios. Dentre eles, um dos principais é o próprio orgulho. Tá? E deixaram suas fortunas, suas riquezas, os títulos de nobreza que tinham, ficam, não é? Então, na verdade, os pequenos chegam ao mundo espiritual como náufragos, ou seja, sem nada, e às vezes até sem roupa, né? Então, é assim que funciona o mundo espiritual. Então, a chegada desses pequenos no reino, no mundo espiritual, ela se torna ainda mais humilhante, porque eles veem lá no mundo espiritual aquelas pessoas mais humildes, que estão superiores a ele, e que eles, inclusive, humilharam e ignoraram na terra. Então, eles vão ver esses espíritos que estão lá em cima, já estão num nível mais elevado que ele. Então, mostrando que os humilhados serão exaltados, né? Ok? Então, é assim que funciona, gente, nesse instrumento, nesse capítulo, assim, que é importante para a gente entender. E o Espiritismo, ele vem mostrar ainda mais uma aplicação dos princípios da humildade. Seria aquele que se eleva numa existência, será rebaixado na existência seguinte. Ou seja, se você passou uma vida toda com ignorância, estúpido, violento, né, com os vícios que não aceitáveis na doutrina espírita, né, então você vai ter que voltar, talvez na outra existência, numa outra condição oposta, para que você se regenere, para que você se aperfeiçoe, que você evolua, tá? Na sua evolução espiritual. Tá? Então, o Espiritismo já vem nos ensinar isso. Portanto, não queira se sobrepor aos outros na Terra, porque senão você será obrigado a rebaixar depois nessa ou na outra encarnação. Tá? Então, sejam os mais humildes e modestos na terra, façam por merecer o lugar mais alto no reino do céu, como Jesus falou. Os maiores lá são aqueles mais humildes, né? Então, sirva a Deus, se entregue totalmente a Deus, ensine seus irmãos para, junto com você, caminharem para entrarem juntos no reino do céu. Ok? Muito bem. Nesse capítulo também temos um outro item, que é mistério oculto aos sábios e prudentes. Esse mistério oculto aos sábios e prudentes, Jesus falou, graças te dou a ti, meu Pai, porque escondestes essas coisas aos sábios e prudentes e a revelastes aos simples e pequeninos. Que coisas são essas que foram escondidas dos sábios e prudentes? Então, foram os segredos que levam ao reino dos céus. Então, que Deus escondeu dos sábios e prudentes pela sua ignorância, pela sua estupidez, pelo seu orgulho, tá? Ele escondeu, mas ele revelou aos simples e pequeninos, né? Que acreditam em Deus e se dedicam aos ensinamentos deixados por ele, tá? Então, é isso. Se os incrédulos se recusarem a reconhecer a verdade, é porque ainda seu espírito ele não está maduro ainda para compreender e nem o coração para sentir. Então dizemos que eles ainda estão cegos, pois o orgulho é a venda que lhe tapa os olhos. Tá? Se é o orgulho que lhe tapa os olhos, então Deus ele não quer abrir-lhe os olhos à força. É necessário que eles sintam a angústia das trevas para reconhecerem. Então, aqueles orgulhosos, mesmo ainda na vida, na Terra, numa encarnação, numa existência,
eles serão submetidos a provas e expiações para ver se eles conseguem se regenerar ainda naquela encarnação, né, para que seguirem o caminho da humildade, que tanto Jesus nos ensinou. Só que para isso, então, será necessário primeiro curar a causa do mal, a causa do problema. Qual é a causa? O orgulho. Então ele vai ter que trabalhar esse orgulho, tá? Se tornar humilde, tá? Para que ele consiga lugares maiores no reino do céu. Ok? Deus castiga primeiro o orgulho, tá? Mas ele nunca vai abandonar os filhos perdidos. Quer dizer, aquelas pessoas que estão no caminho errado, a luz é para todos, tá? Todos têm a mesma oportunidade. Só que os humildes pegam essa oportunidade e agarram com unhas e dentes. Os mais orgulhosos não fazem isso, né? Então é preciso então o corretivo, né? Que são as provas, as expiações que vêm para ele se regenerar ainda nessa existência, se não nas próximas futuras, ok? Muito bem. Outro item também desse capítulo, veja, um capítulo grande, né? Missão do homem inteligente na Terra. Tá? Então, como nós falamos de inteligência, a gente sabe que tem muita gente, uns sábios inteligentes, que são humildes, né? Assim como tem alguns pobres orgulhosos, né? Mas o homem inteligente na Terra, se Deus, nos seus desígnios, fez você nascer no meio, onde pudesse desenvolver a sua inteligência, foi porque ele queria que você usasse em benefício de todos. Então você recebeu uma missão. Cada um de nós que tem a sua profissão, né? Você é professor, você é agricultor, você é cozinheiro, você é caminhoneiro, cada um tem uma missão. E em cada profissão que você desenvolveu a sua inteligência, você tem a oportunidade de atender a todos com humildade, com amor, atender a todos, né? Então essa é a nossa missão em qualquer profissão que a gente vai ter. Então nós temos a oportunidade de demonstrar e fazer essa caridade em prol dos nossos irmãos, né? A natureza do instrumento, gente, ela indica o uso que se deve fazer. Então, por exemplo, a inteligência é feita a serviço do bem e não do mal. Então, Deus ajudou a desenvolver a inteligência com as intuições dos espíritos, enfim, ou então com a carga que você trouxe de encarnações, com a bagagem que você trouxe de encarnações anteriores, né? Você desenvolveu essa inteligência a serviço do bem, para a evolução da humanidade e não para o mal. Mas a gente sabe, né, que muitos irmãos nossos, inteligentes, sábios, cultos, mas assumem os cargos, títulos mais elevados, mas na oportunidade praticam a corrupção, roubam, tiram merenda escolar, tiram dinheiro da saúde, da educação, não é? Fazem o mal, né? E isso é que vai contra tudo aquilo que nós aprendemos. Quer dizer, Deus, ele te deu a inteligência, mas ele pode tirar, ok? Então, o homem abusa da sua inteligência, mas tem sido advertido, tá? Que a mão que lhe deu pode retirar-lhe essa inteligência. Então, vamos fazer bom uso da inteligência que Deus nos deu em prol dos nossos irmãos, ok? Bom, para finalizar, eu elenquei aqui 10 lições de humildade que está no Livro dos Espíritos, no capítulo 7. Eu fui buscar lá porque achei interessante para a gente guardar e refletir sobre essas lições que Jesus nos ensinou, que está no Livro dos Espíritos, tá? Ó, seja prudente, admita que todos podem ser melhores que você, tá? Então não se compare nunca a ninguém, porque sempre vai ter alguém superior, alguém inferior a você. Seja você mesmo, tá? Então seja prudente. Fale baixo, admita que os outros desfrutam de mais autoridade que você. Então, seja manso, calmo, né? Ocupe os últimos assentos. Aceite que há outros mais importantes que você. E quando você for convidado, você vai ser glorificado, né? Como nós falamos anteriormente. Não imponha suas opiniões.
cada um pode ter suas próprias ideias, né? Então, assim, olha, eu penso diferente, eu não penso igual, mas não precisa ser a minha, né? Eu vou dar a minha contribuição aqui, né? Mas não precisa impor a sua opinião. Sofra resignado, porque Deus é justo. Então, isso aqui é uma caridade, né? Você ser paciente, calmo, calar para resistir, parar para pensar e agir para vencer, né? Quando errar, certifique-se de suas imperfeições. Então, nós já sabemos, nós somos imperfeitos, estamos nesse processo de correção. Toda noite fazer a nossa autoanálise, né? Fazer a reforma íntima. Oh, meu Deus, onde eu errei? A partir de amanhã eu não faço mais, já corrigi, né? Perdoe sempre, pois você também precisa ser perdoado. Tá? Então, o perdão está entre as caridades que devemos fazer. Ajude sempre, reconheça que você também precisa dos outros. Então, seja sempre solidário com os outros, porque também você vai precisar a qualquer momento, né? Agradeça sempre a Deus, pois Ele será sempre misericordioso com você. Então, a nossa oração diária, né, com Ele, a nossa conversa diária, nossos ajustes tem que ser feito. Seja a luz do mundo e o sal da terra, tá? Então, meus irmãos, coloquei essas relações dessas lições de humildade aqui para a gente refletir, seguir nossa vida no nosso dia a dia, tá? Então é isso que eu preparei para vocês nesse capítulo, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos. Eu espero que tenha correspondido aí às expectativas de vocês. Boa noite, muito obrigado.